Olá, eu gostaria de comentar hoje sobre aquilo que eu particularmente chamo de religião do ódio. Não saberia dizer se a sociologia já tem um vocábulo para tentar nomear esses movimentos que nós estamos vendo surgirem dentro da Igreja Católica, mas que também tem repercussão nas igrejas evangélicas, que são esses movimentos que, por fundamento religioso, ou seja, fundamentado em uma visão religiosa, se permitem fomentar nas pessoas o ódio contra aqueles que pensam de forma diferente, contra aqueles que entendem o mundo religiosamente de outra maneira. Ora, esse movimento é um movimento que vem e vai ao longo da história das religiões e dentro da religião cristã, do cristianismo, não é diferente. Se nós pensarmos, por exemplo, dentro da história apenas da Igreja Católica, nós temos um exemplo muito simples e muito conhecido, que é a Inquisição Católica. A Inquisição Católica, que surge no século XIII, depois é reforçada no século XVI, ela vai durar até o começo do século XIX, ou seja, são praticamente 7 séculos em que nós tornamos institucional perseguir, torturar e condenar à morte pessoas que pensam diferentemente de nós. Então, durante 7 séculos, isso foi absolutamente natural. Condenar aquele que é diferente. É uma forma de instituir o ódio. Podemos dizer que é uma questão contextual? Bom, é um outro discurso. O grande ponto é, esses movimentos de amor ao ódio e ódio às pessoas, ele vem seguindo o crescimento e a evolução histórica das religiões. E nós estamos vendo acontecer hoje um ressurgimento desses movimentos. Parecia que com o Concílio Vaticano II e os seus grandes documentos, a Constituição Dogmática Lumen Gentium, o Decreto Ad Gentes, o Decreto Unitatis Redintegratio, que todos esses documentos, a Dignitatis Humanae, teriam enterrado definitivamente qualquer tipo de movimento no seio católico que pudesse odiar o outro, porque o outro é religiosamente diferente. Só que o que nós estamos vendo acontecer é que surgem dentro da igreja, agora, pequenos grupos, pequenos movimentos, que espalham ódio contra os próprios católicos por conta de visões religiosas fundamentalistas. Aqui tem um conceito que é chave, que é fundamental que nós entendamos. Esses grupos, eles se apoiam sempre no conceito de verdade. Quer dizer, eles compreendem a verdade como uma abstração doutrinal, ou seja, a verdade não é a verdade bíblica, que é o próprio Deus que se revela dentro da história e que, portanto, não é algo que nós possamos simplesmente conhecer, mas nós temos que ir contemplando ao longo da história e também na eternidade. Mas a verdade para eles é um sistema doutrinal fechado que nós podemos conhecer racionalmente e que devemos aderir para nos salvar. Aqueles que não aderem a esse sistema doutrinal, que eles consideram como a verdade definitiva, estão condenados ao inferno. Ora, se estão condenados ao inferno, se estão condenados à pena perpétua, significa que eles também perdem a sua dignidade enquanto seres humanos. E aí eu posso atacar, eu posso agredir. Esses grupos, eles surgem dentro da Igreja Católica. E onde é que nós vemos eles semearem essas visões de ódio por seu pseudo-amor a uma verdade que para eles é apenas um conjunto de doutrinas? Nas redes sociais. As redes sociais se tornaram o lugar, a sementeira para eles colocarem as suas sementes de ódio. Mas nós temos que ficar muito atentos, porque esses movimentos querem chegar ao poder. Em uma democracia, como nós estamos vendo, movimentos religiosos já desestabilizaram tanto os fundamentos e pilares da democracia, democráticos. Não fechemos os olhos, não sejamos ingênuos diante desses movimentos, porque se eles chegarem ao poder, nós teremos o empoderamento da intolerância.